Terça-feira, 16 de abril de 2024. O segundo fato que nós queremos retratar nessa sequência absolutamente sobrenatural, celestial, é o bema de Cristo. O julgamento da vida e das obras dos santos no Senhor Jesus. Então vamos, Romanos capítulo 14, a partir do verso 7. Vamos entender o princípio, porque existem muitos julgamentos na Bíblia e Deus é um Deus de julgamento e juízos, Deus de justiça, e agora tem um julgamento para nós, os cristãos. Desde que nós aceitamos Jesus, nós não somos julgados nos pecados passados, porque eles já foram julgados em Cristo Jesus. Nós não compareceremos diante do trono branco, o juízo do trono branco, não, nós estaremos do outro lado, já com corpo glorioso. Vamos enxergar isso na Bíblia? Romanos 14, 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eu fui comprado por preço de sangue, eu pertenço ao Senhor Jesus. Não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que eu tenho agora é em fé em Cristo Jesus. Eu sou instrumento de Deus na terra, eu sou o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça desse corpo. E eu não vivo para mim, mas eu vivo para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Amém? Isso é salvação, isso é aliança, isso é compromisso de vida, isso é destino, isso é propósito, isso é herança. Amém? Estou citando Efésios capítulo 1. Agora vamos. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, verso 9 de Romanos 14, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Ou seja, ele vai julgar os mortos e ele vai julgar os vivos. Quem é vivo? Quem está em Cristo Jesus. Ele falou, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele vai julgar os vivos, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu nisso? Eu sou a vida e a ressurreição. Jesus falou. Então, é isso que ele é o autor da vida, ele é a vida, ele pode dar vida eterna e ele é o juiz soberano sobre vivos e mortos. Amém? Tu, porém, por que julgas teu irmão? Agora vem a exortação, né? O que você está julgando? Por que você não foi chamado como juiz para julgar ninguém? Nós nem temos todos os fatos para fazer o julgamento, nós podemos discernir diante de situações práticas, né? Nós fazemos sim julgamento diante de gestão na igreja. Nós temos que discernir o bem e o mal, certo? O ancião é experimentado para discernir o bem e o mal. Mas julgar, juízos efêmeros, quando nós não temos os fatos, não. Por que você julga teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos, presta atenção, todos, verso 10, compareceremos perante o bema de Deus. Tribunal, a palavra aqui no português é tribunal, mas tribunal tem duas palavras no grego. Uma é criterion, tribunal de verdade, onde tem um juiz que vai absolver ou condenar. E bema é um trono de premiação pelas boas obras dos cristãos. Bema de Cristo. Pois todos compareceremos perante o bema de Deus. Esse é o bema, tá? Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém? Então, esse é o princípio, bema. Os cristãos serão julgados segundo o bema, que não é o tribunal. Não é o criterion, é o bema. Agora, vamos entender como é que isso vai funcionar. 1 Coríntios 3, a partir do verso 10, Paulo fala, segundo a graça de Deus que me foi dada, ele é o apóstolo, ancião, o iniciador, né,
talvez o mais ungido, né, de todos os tempos, mas vamos lá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, que é Cristo Jesus. Lancei a rocha, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, veja como você conduz a tua vida. O bema é tudo a respeito de como você conduziu a tua vida em Cristo Jesus. Você foi salvo? Foi. Segundo inicial, salvo em Cristo Jesus. Decreto, perdoados são os teus pecados. Até o arrebatamento, até a tua morte. Como você conduziu? Você vai dar conta de si mesmo. Certo? Cada um veja como edifica. Nós temos uma responsabilidade como cristãos. Amém? Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, verso 11, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. O fundamento é Jesus Cristo. Não é um apóstolo, não é Pedro, não é Paulo, não é um apóstolo moderno. O fundamento é Jesus Cristo. Cuidado com falsas teologias, né? Tem movimentos apostólicos que erraram o alvo feio. O fundamento é Jesus Cristo, não tem outro, tá? Rocha. Jesus olhou para Pedro e falou: tu és Petros, uma lasquinha, uma pedrinha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja é edificada sobre a rocha. Contudo, verso 12, se o que alguém edifica sobre o fundamento é, e aí ele vai citar o material de construção: ouro, prata, pedras preciosas, materiais aprovados. A construção da igreja, ouro, prata, pedras preciosas. Mas aí ele fala, você pode também tentar construir com madeira, feno e palha. Então ele citou 6 materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Esses 3 materiais são materiais que mostram humanidade, que mostram carnalidade, que mostram intencionalidade, que mostram a tentativa de construir o seu próprio reino em cima de bases, em cima de materiais, em cima de trabalhos de obra morta. Esse é o fundamento das obras mortas. E tem muita gente construindo o seu próprio reino. Eu já vi pastores chegar para mim e falar assim: não, mas aqui na nossa igreja a gente transmite o nosso DNA. Espera aí, o DNA é de Cristo. Se a tua igreja é diferenciada pelo teu DNA como líder humano, então é obra humana, é reino humano. O DNA é de Cristo e que é simbolizado no ouro, que é glorioso. Olha o poder de Deus aí, glória, poder, ouro, divindade, realeza. Prata, que é o símbolo da redenção, é salvação, é resgate. Prata era o preço pago para resgatar o escravo, então é prata, ouro, prata e pedras preciosas que simbolizam os dons do sacerdote. As pedras são dons preciosos que fazem com que a gente seja efetivo no exercício. E são 3 séries de dons. Temos os dons do Espírito Santo, 9 dons do Espírito Santo, 1 Coríntios 12. Temos os dons ministeriais, os 5 dons de Efésios 4. E temos os dons do DNA do Pai, são 7 dons de Romanos 12. Então, Deus deu pedras preciosas para que a gente possa fazer a construção, a obra da igreja. Essa obra, verso 13, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, e na minha Bíblia está com D maiúsculo, mas tem um dia, a demonstrará. É um dia. É como arrebatamento. Arrebatamento é 1 minuto, 1 segundo. Piscar de olhos. Na trombeta, festa. O dia vai ser o momento seguinte do arrebatamento, onde nós vamos ter, na sequência, onde nós vamos ter o julgamento das obras dos santos. O dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. É a presença de Deus, o fogo que discerne todas as coisas, olhar de fogo, presença de fogo. Deus é um fogo consumidor. Ele vai olhar toda a sua vida, você vem com a sua bagagem, que seria o enxoval da noiva, né? Nós como noiva, a gente vem com a nossa bagagem dizendo: Jesus, é isso que eu fiz.
eu vou responder cada um dará conta de si mesmo. Isso é o que eu fiz durante a minha vida cristã. E ele passa um olho de fogo, e aí as obras que são madeira, palha e feno serão queimadas, não resistirão ao fogo. E o ouro, a prata e as pedras preciosas serão purificados e entrarão para a nossa consistência, estrutura eterna, como galardão, como coroas. Aleluia! Está sendo revelada pelo fogo. Verso 13, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. O provará. Se permanecer a obra diante do fogo de Deus, da presença divina, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, é o prêmio. O bema é premiação. Se a obra de alguém se queimar, vamos dizer que você fez tudo errado. Vou até te consolar nesse momento. Você está fazendo tudo errado. E não deu tempo de acertar e você não conseguiu acertar. A obra que você fez não valeu. Não ganhou, não transformou, não glorificou o nome do Senhor. A glória ficou tudo para você. Ficou uma obra humana. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Ou seja, não tem galardão. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, não está em discussão a tua salvação, perda de salvação. Salvação foi dada, é graça, é um presente. Salvação foi dada. Agora, o que você fez com a salvação vai ser premiada ou não. E a premiação te leva a coroa, você fala, e aí, mas as coroas eu vou lançar aos pés de Jesus? É verdade. Ela te leva a um patamar de glória para a eternidade. Você determinou aonde você se posiciona no eterno reino de Deus para sempre. Amém? Mas você não vai perder salvação porque não trabalhou direito. O castigo não é ir para o inferno. É a ausência de premiação. Você podia ter muito mais para a eternidade, mas não foi fiel, né? Se você for infiel, ele permanece fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é o fiel e verdadeiro. Ele é justo. Ele é o bendito Deus. Verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, meu irmão, o Espírito de Deus habita em você. Você não vai para o inferno. Você é salvo, você é santuário. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você é separado, você é santo ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aí no 1 Coríntios 4:5, ele fala, na sequência do conceito, do princípio do bema de Cristo. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, tudo que está em trevas será mostrado visível, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, desígnios. Então, você pode ficar impressionado, o cara tem uma igreja cheia, tem milhares de membros, ele vai na televisão, na internet, tem seguidores. Calma. Deus revelará os desígnios. Para quem é a glória do que eu faço? Quem recebe a glória na minha vida? É o Senhor Jesus? Ou eu estou trabalhando com o meu personalismo, eu quero ser uma figura célebre? Claro, o Senhor falou para Abraão, eu vou engrandecer o teu nome, é claro. A tua fidelidade vai trazer uma exaltação, vai trazer um mover de glória de Deus, e as pessoas vão ter que reconhecer, Deus é na tua vida, né, varão? Não importam as perseguições, mas você tem que entender que é Deus, e somente Deus que determina, e que nós temos que vigiar muito as motivações. Por que eu quero isso? Eu quero servir, eu quero dar glória ao Senhor, eu quero exaltá-lo, eu quero que as pessoas o conheçam e reconheçam e se convertam e sejam transformadas. Eu quero o bem das pessoas ou eu quero algo para mim? E para fechar, 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal, bema de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Essa é a palavra que eu estou liberando para você, a palavra do bema. É um julgamento das obras dos cristãos. Corpo de Cristo não é critério, não é juízo, não é levar para o inferno. Então, cuidado com as teologias que podem distorcer a perfeição do projeto de Deus. O projeto de Deus é perfeito. Quando o Senhor dá a salvação, Ele dá a salvação e você é salvo. Como é que você sabe que você é salvo? É Romanos 8. Você tem o Espírito Santo? Ah, não sei. Ah, então cuidado. Leva uma vida de qualquer jeito, você nem sabe se é. A coisa mais importante na vida de um ser humano é ter certeza que você pertence ao Senhor. Quem tem o Espírito Santo é dele, propriedade exclusiva de Deus. Carimbo. O Espírito Santo veio como selo e penhor. Você está selado para o dia da tua redenção. Ei, glória a Deus. Selado. Selado, ninguém toca no teu espírito. Teu espírito já foi transformado. No meu espírito eu sou um com Deus. E a minha alma está em processo. Mas um dia eu estarei consolidado com a nova natureza. Eu sou filho de Deus. Deus não está jogando fora filhos. Eu fui lavado no sangue. Os meus pecados foram perdoados. E agora eu entro na redenção. Através do arrebatamento ou da ressurreição no dia do arrebatamento, e tenho as minhas obras julgadas porque consolidou a carreira. O olhar de fogo de Jesus vem e passa limpo e santifica o ouro, a prata e as pedras preciosas e destrói toda a obra que não teve valor. Essa é a palavra que eu deixo para você. Seja abençoado por essa palavra em nome de Jesus.